Eu gostaria também de apresentar uma análise de conjuntura, mas uma análise de conjuntura considerando nós, trabalhadores. Eu entendo que a Inglaterra, durante toda a história que nós temos visto da humanidade, infelizmente, a Inglaterra ela tem mostrado o caminho. Nem sempre ela tem mostrado o caminho direito, algumas vezes ela tem acertado. Mas por que eu estou querendo apresentar essa análise de conjuntura a partir da Inglaterra? Porque nós sabemos que a escravidão, ela foi finalizada com a força da Inglaterra. No entanto, a companheira que nos antecedeu aqui, ela falou a respeito da questão do mais fraco, do mais necessitado, dos desiguais, que infelizmente com a saída da Inglaterra da União Europeia, ela está dizendo não para todos esses que estão do outro lado e que querem entrar na Inglaterra para conseguir melhores oportunidades. Aí eu fiquei pensando assim, eu já tinha pensado isso bem antes, e mais uma vez se confirmou aqui. Aquela máxima que diz, para que o injusto ou o perverso ele prevaleça, basta apenas que o justo se cale. O que foi que aconteceu na Inglaterra? Os idosos, conservadores, quando viram a oportunidade de dar o troco de uma situação que eles, desde o início, lá atrás, eram contrários, eles foram para as ruas e colocaram seus votos nas urnas. Os jovens que são modernos, que veem com bons olhos o trânsito de outras pessoas e a oportunidade de conhecer outras culturas, simplesmente ficaram nos seus lares e não fizeram jus ao seu direito de voto. Então, por um número pequeno, a Inglaterra consegue o número necessário para sair da União Europeia. Poucos dias depois, nós vimos os jovens se reunir e irem para as ruas brigar para que a Inglaterra não saísse da União Europeia. E o número de votos que ele consegue é 3, 4 vezes maior do que o número de idosos que se manifestaram. Só que, o que eu quero dizer para nós trabalhadores de Correios, existe um tempo determinado para nós sairmos da inércia. O que todo mundo falou aqui antes de mim foi, não começou agora, não começou, mas o que nós fizemos até aqui. O que estamos fazendo hoje é culpar os antipetistas, culpa os petistas. Os que não são petistas, mas que também não dizem nada para os petistas, simplesmente não reconhecem o governo, e aí nós nos esquecemos de que, mais uma vez, também concordo com o que foi dito, existe uma polarização. E eu me lembrei de um legislador de Esparta, com o nome Licurgo, e fui ali pesquisar. E Licurgo, ele pegou toda a terra lá de Esparta e dividiu entre a população. Conseguiu fazer com que todo mundo que tinha terra desse a sua parte e foram divididas. Todo mundo tinha terra. Mas na hora que Licurgo diz assim, olha e vê toda a terra dividida, mas ele não conseguiu acabar com a desigualdade. Ele pensou assim, bom, para acabar com a desigualdade, eu preciso fazer uma coisa. E o que é? Repartir os instrumentos agrícolas. Ninguém no Brasil permite que os instrumentos agrícolas sejam repartidos com os trabalhadores. O que nós estamos vendo é, quem tem poder, acumula mais poder e sabe que, se os instrumentos agrícolas forem repartidos, os trabalhadores ascenderão livremente e a desigualdade será extinta no Brasil. Mas o interesse do capital não é que as desigualdades desapareçam.
O interesse do capital é que as igualdades, cada vez mais, elas se alarguem, se acumulem para cima, para baixo, para o lado, para todas as direções, para que eles fiquem encastelados e vejam como nós nos colocamos como impotentes. Aí eu digo a vocês, nós temos um instrumento agrícola nas nossas mãos, que é a nossa força de trabalho. Se nós não compreendermos que essa força de trabalho, ela pode mudar o Brasil, de que maneira? Aí a gente olha para o mundo velho, né? A Europa, e percebe que na Europa a população que é dita mais culta, ela vai para a rua, vai para o enfrentamento, ela briga pelos seus direitos. Na semana passada, na Bélgica, não podia entrar voo, porque havia uma greve geral, os aviões precisavam ir para outro país para abastecer, porque não conseguiam combustível lá. Aqui se marca uma greve geral, os trabalhadores não vão. Trabalhadores de Correios, hoje é o que está mais ameaçado, e fica todo mundo inerte. Infelizmente, eu só posso dizer uma coisa: se nós não compreendermos que o nosso instrumento de luta é a nossa força de trabalho, e aí eu vou dizer para quem é motociclista, para quem é atendente, para quem é carteiro, nós precisamos mudar a mentalidade também, além dos políticos, nós precisamos mudar a mentalidade dos nossos colegas. Porque não adianta eu e você estarmos aqui, não adianta eu e você brigar lá no sindicato, e se nós olhamos para o nosso lado e o nosso colega diz assim, privatiza. Eles só estão fazendo eco com a população. Mas sabe por que a população fala assim? Porque a população tem recebido o pior serviço de correio dos últimos tempos. Como disse a companheira, tudo é arquitetado, não porque eles são ruins, mas é porque eles sabem exatamente aonde devem mexer para fragilizar aquilo que eles querem acabar. E a bola da vez se chama Correios. A bola da vez se chama a instituição mais respeitada depois dos bombeiros. E como é que destrói uma instituição assim? Primeiro, precarizando seus serviços, depois fazendo com que seus próprios funcionários desacreditem na ECT, e aqueles poucos que querem lutar, olham e dizem, estou sozinho, porque é isso que está acontecendo comigo e você. Nós queremos lutar, mas infelizmente, toda vez que nós fazemos a greve, os nossos colegas correm para fazerem o quê? Hora extra. Só que esse ano não tem hora extra para mim, não tem hora extra para eles, porque eles ajudaram a empresa a estar nesse buraco. Não, eles não estavam com os governistas, eles não estavam com os golpistas, não, eles estavam simplesmente olhando para seus próprios umbigos, olhando para seus bolsos e tentando encher e melhorar suas vidas, mas não sabendo que, ao reforçar a força do capital sobre os trabalhadores, eles estavam destruindo os próprios trabalhadores. E agora, o que faremos nós? Só tem uma maneira de nós corrermos atrás do prejuízo. Como foi dito aqui, bater de porta em porta, mas é da população. Bater de porta em porta da população, mas antes bater de porta em porta nos escaninhos, naqueles que se sentam ali nos escaninhos, naqueles que estão nos guichês, e dizer para eles, venha para a luta. Não adianta, companheiros. Pode ser que 2017 nós não tenhamos encontro de mulheres. Aí eu ouço os colegas dizer assim, mas se privatizar 51% vai continuar, e
nós vamos perder metade dos colegas. Ele nunca se coloca como ele que vai sair. Ele só coloca como o outro vai sair. Mas quem é que diz como vai ser essa seleção? Porque dentro de Correio, meritocracia não existe. Meritocracia do Correio está aqui, ó. Você ser bem quisto pelo seu gestor. Então, você pode fazer, você é o melhor funcionário e a empresa não vai lhe reconhecer. Não lhe reconhece, não me reconhece, porque nossos salários são, pequenos, irrisórios. Se chamar uma pessoa aqui que tem 20 anos de Correios, ela disser o valor do salário, pouco mais de R$2.000. E olhe lá. É assim mesmo. Pronto, melhor ainda. Essa é a realidade que nós vivenciamos hoje. E eu entendo, para finalizar, que nós temos um compromisso aqui. Como as companheiras falaram, cada um aqui com as suas verdades, cada uma com seus pontos de vista, e nós temos que respeitar, são pontos de vista. Não quer dizer que é a realidade, mas são pontos de vista, e é isso que faz com que nós sejamos felizes, porque convivemos com pessoas diferentes. E vou dizer mais uma coisa: se nós não conseguirmos mudar a mentalidade, nós precisamos fazer com que os nossos colegas entendam que se privatizar, quem vai perder não é ele, não é eu, é o povo brasileiro. E o povo brasileiro precisa compreender isso também. Infelizmente, dizem que a privatização é a solução. Não foi para a telecomunicação. Não foi para as concessionárias de energia elétrica. Não foi. Você acha que vai ser para os serviços de comunicações como Correios? Não foi. Não é. E nunca vai ser. É só reforçar o domínio do capital sobre a classe assalariada. É luta de classe, sim. Luta de classe desigual, mas é luta de classe. Eu me lembro que a primeira frase do livro de Karl Marx é: um espectro ronda a Europa. E o que é que esse espectro faz? Mete medo. E há muito tempo os trabalhadores brasileiros deixaram de meter medo, porque há muito tempo os trabalhadores não se posicionam como trabalhadores. Ou somos ou não somos trabalhadores. Só tem 2 lugares na sociedade: é burguesia e trabalhadores. É elite e assalariados. É as belas e recatadas contra nós. Mas quem move o Brasil não são as belas e recatadas, somos nós. Não, somos belas, mas não como ele quis colocar. Somos belas com toda a nossa força. Aquilo que eu falei no início, a força do nosso trabalho, que faz com que você tenha tripla jornada ou quadrupla jornada de trabalho, e mesmo assim você olha para essa plateia aqui e vê mulheres lindas, sentadas, mulheres que tiveram o prazer de sair dos seus lares e vir aqui defender seus empregos, mulheres que souberam dizer e sabem dizer que, independente do que uma sociedade machista imponha para elas, elas vão ocupar, sim, todos os espaços. Então, só depende de nós. Fazer com que esse mundo mude, fazer primeiro com que os nossos colegas mudem. E eu fico aqui. Há uma proposta da Comissão de Mulheres para que todos os dias nós façamos videozinhos curtos. As mulheres, para mostrar aqueles homens que acham que as mulheres vão fazer apenas turismo quando vêm para o encontro de mulheres, que nós aqui estamos preocupados, sim,
E nós queremos uma empresa pública e de qualidade. Até porque nós somos a empresa. A empresa existe por causa de nós. Não foi os administradores, não foi ninguém, não. É o fato de você estar na rua, é o fato de você estar atrás de um guichê, é o fato de você estar em uma máquina triando o tempo todo. Eu acho que, por exemplo, os OTTs são invisíveis. Todo mundo fala de carteiro, todo mundo fala de atendentes, ninguém fala dos OTTs, mas o OTT está no meio do processo. Tanto o carteiro quanto o atendente precisam do OTTs. E é essa luta tripla que nós precisamos deixar correr entre nossos pares. E todos os trabalhadores, atendentes, OTTs e carteiros precisam se unir para dizer não para essa privatização. Eu agradeço.